Fala galera do Vasco, saudações vascaíno, Washington Cunha aqui no canal, falando de Vasco. Um pouco sumido aí, né, das redes sociais, passamos uma semana, mas como você que é inscrito, faz parte aqui do canal, tá sabendo aí a chegada da nossa princesa Maia Pérola, minha filha. Ficamos aí, né, internados, né, todo um contexto, né, eu com minha esposa. E até o nascimento e a liberação. Já estamos em casa, né? Mas sempre acompanhando as notícias aí do Vasco, desde, né, daquela consagrada vitória gorda do Vasco em cima do Santos e também da perda, né? Aquele jogo pife que o Vasco faz contra o Juventude. Galera, curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Se inscreva no canal, dá uma ajuda, dá uma moral. Vamos voltar aí diariamente com 1 a 2 vídeos. Hoje é dia de Vascão. Domingo, irmão. Domingo, vambora? Um pouco mais de informações. Não tenho gravado, conforme aí toda o imbróglio, né? Tô até com a cara meio amassada porque, né, a gente acaba trocando a noite pelo dia. A pequena é um dinossauro, meu irmão. De noite ela faz barulho pra caramba. Mas vamos lá. Galera, vamos falar daquelas entradas e aquelas saídas de jogadores que chegou no Vasco, que não chegou, foi especulado. Vamos fazer aqui uma imersão bem rápida daquilo que você já tem acompanhado aí nas redes sociais. Só para a gente voltar ao ponto zero aqui no canal, beleza? Ó, Lodi Augusto viajou, tava com aquele problema lá com a mãe dele, né? Que ele consiga lá resolver, que Deus o abençoe. Mas há uma especulação do Lodi Augusto depois do último jogo com o Fernando Diniz, foi contra o CSA. Fernando Diniz, ele fala, ó, pô, não dá para jogar com esse cara. E aí Vasco entende que não tem condições mesmo, mais um erro, tá? 3 janelas, 3 erros, tá? Que Vasco vem cometendo na gestão Pedrinho. E Lodi Augusto é um dos erros mais grotescos que tem de contratação no Vasco da Gama. Então, Vasco está tentando negociar ele aí com o futebol turco, tá? Para estar liberando o Lodi Augusto, o artista, né? Que infelizmente é só artista aí de plataforma aí, entendeu? E Matheus Carvalho, cara, foi cogitado aí no futebol de Israel. A gente trouxe aqui, não sabemos ainda qual foi o time, mas o cara acabou de se lesionar. Mas ainda existem algumas atrativas aí sobre o Matheus Carvalho. Vasco aí vai trabalhar o quanto antes para tentar negociar também, tá? Outra rapidinho, Lucas Oliveira, a terceira opção da zaga. Mais um erro da gestão Pedrinho, tá? Que não ajudou o Vasco de hipótese alguma. Portanto, que o Vasco está jogando com Hugo Moura improvisado na zaga, mas não utiliza nem o Maurício Lemos e nem o Lucas Oliveira. E Lucas Oliveira recebeu sondagem aí pelo Atlético Paranaense mais uma vez, está na segunda divisão, passando um perrengue, tá? Para não cair para a terceira. E parece que as atrativas lá do Atlético Paranaense não foi suficiente para estar tirando o Lucas Oliveira e ele não quer sair. O Vasco liberou o atleta, mas o atleta que tem que dar o freelance. Ó, vou, não vou, quero, não quero, prefiro continuar recebendo essa grana aqui no Vasco, mesmo sentado no banco, tô aqui, tô ganhando, o clube é bem mais expressivo, tá? Eu tô na Série A. A janela pode ser bem melhor para ele na Série A do que na Série B. Pode entender assim o jogador, então, negociação travada até o momento, beleza? Vamos falar do Luiz Gustavo. Eu sabia, eu trouxe aqui no canal e falei para você. Fernando Diniz não tem colocado o Luiz Gustavo nesse Vasco todo atrapalhado, tá? Para não queimar o futebol do garoto. Até porque o Vasco estava negociando com o futebol árabe, tá? Al-Shabaab da Arábia. E resumindo, né? Tantas especulações, acabou vendendo aí pro Grupo City. Tá indo pro Bahia, já sendo recepcionado. Luiz Gustavo, o zagueiro que podia estar dando certo no Vasco, foi vendido pro Grupo City em torno aí mais ou menos de 5,5 milhões, beleza? Então, isso por 70% de direito. Numa próxima conta, efetuar uma nova venda aí do jogador Luiz Gustavo, Vasco ainda tem 30% ainda sobre o direito do jogador. Então, o negócio foi muito bem casado, muito bem arrumado. Só fortaleceu a equipe do Bahia no Campeonato Brasileiro e o Vasco continua sem zaga, beleza? Falando do zagueiro que chegou no aeroporto, sua filhinha lá, com um macacão lá do Vasco da Gama lá, família toda vascaína, é o zagueiro Robert Renan.
né? Veio do futebol russo, né? Do Zenit, da Rússia. E aí tá chegando no Vasco por um empréstimo de 1 ano, tá? Um empréstimo de 1 ano. Tá aí um zagueiro aí que pelo menos foi contratado aí pelo Vasco. Não foi nada assinado ainda, não temos essa afirmação, mas a gente já entende o pé à letra que quando chega nessas extremidades, até mesmo do jogador chega aqui, com certeza aí ele vai ser o mais novo reforço, senão ele não colocaria o macacão do Vasco na sua filha, né? E também não ia se reportar aos repórteres, né, que estavam no Galeão, né, quando ele chegou, que, né, faria e daria do seu melhor para a torcida vascaína. Então, só um feedback. Tá aí o zagueiro Robert Renan, conforme a assinatura e a apresentação a gente traz aqui no canal, beleza? Ó, falando aí dessa especulação em massa, tá? É o Nino, ex-jogador do Fluminense, que também tá no Zenit. Vasco faz uma proposta, o Mário Bittencourt, que é o presidente do Fluminense, ó, se você tiver que voltar, volta pro Fluminense, te liberei, mas eu quero que você volte, né? Resumindo todo o contexto da ópera, tá? Ele liberou, o presidente Fluminense liberou o Nino depois que viesse ganhar a Libertadores. Liberou o garoto, fez aí um dinheiro, fez uma grana aí fora, fez mais o seu nome, zagueirão de ponta de linha, tá? E aí, se tiver que voltar, volta pro Fluminense, o carisma e tudo mais no Fluminense. Só que tem o Fernando Diniz, tá? Fernando Diniz era técnico do Fluminense nessa época da Libertadores e parece que casou uma conversa entre o Fernando Diniz e também o Nino, que poderia estar ganhando força para ele estar vindo, tá? Isso é um freelance meu, tá? Um freelance meu. Com certeza o Fernando Diniz ia querer que o Nino viesse para cá. Já trabalharam junto, ele conhece o trabalho, mas tem um presidente Fluminense, tá? Interviu, descobriu, ó, vou te dar um negócio, ó, vou te pagar XXX. Vasco chegou lá e aumentou mais a proposta, melhorou até mais do que o Fluminense. E olha que o Fluminense tá com dinheiro, né? E aí, nem outro Zenit não liberou o jogador e ele não vai vir nem pro Fluminense e nem pro Vasco, beleza? Então, esqueça essas especulações aí de Nino, que não vai estar vindo para nenhum e nem outro, não virá para o Brasil, beleza? Vasco já acertou tudo com o clube Crystal Palace pelo Matheus França, cria do Flamengo, tá? 1 ano de empréstimo, o clube tá aí com 50% do salário, dividindo o salário. Crystal Palace está com 50% do salário, o jogador e Vasco vai pagar outros 50%. Não sabemos ainda até o momento, pelo menos eu aqui no canal, não sei ainda o valor ser pago o salário, mas tá aí Matheus França. Eu até gosto do futebol do moleque, ele faz um pivô bonito, tá? Ele me lembra um pouco o estilo do Adriano, né? O cara tem massa, ele consegue fazer um pivô, desloca o jogador, tem drible curto, tem corrida e sabe deslocar bem quando vai chutar pro gol. Então, tem precisão de gol, tem falha de gol também o moleque. Conta muito com a sorte, mas porém, tá aí mais um reforço aí pro Vasco da Gama, beleza? Galera, essas são, e fora os que já chegaram, já estão aí no Vasco, pode ter estreia hoje dentro de campo, a gente vai te falar isso um pouco mais à frente, que é o nosso colombiano que chegou, né, o Gomes, e vamos ver aí se ele entra em campo, né? Ele joga ali na posição do Felipe Coutinho. Ele também pode estar fazendo ali a posição do Ryan. Então, Fernando Diniz ganha mais poder ofensivo, tá? Na frente. Mas hoje perde um e você vai entender mais à frente. Deixa eu falar contigo rapidamente aqui sobre Copa do Brasil, quarta-feira, tá? Botafogo aí está deixando o seu time titular de molho para estar pegando o Vasco, já que for eliminado, né, do campeonato deles, né? E aí o que acontece? Vai dar a vida agora. Eu até vi esse jogo, né? O Botafogo perdeu aí 2-0. Fez 1-0 na casa dos caras e perde 2-0. Aí, enfim, né? E o Botafogo foi aí eliminado tô querendo falar Sul-Americano. Sul-Americano é o Vasco, né? Da Libertadores. Foram eliminados da Libertadores, o único campeonato que serve agora para o Botafogo é o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, e vai vir com tudo, vai entrar com reservas hoje em campo. O Botafogo joga contra o Juventude e com certeza o Juventude vai fazer uma pontuação que é muito ruim para o Vasco, já que o Juventude já ganhou o Vasco, um jogo de 6 pontos, pega o Botafogo, bota mais 3 pontos, porque o Botafogo quer pegar o Vasco São Januário, quarta-feira. Então, ficar ligado aí que eles vão vir com tudo
não passaram, tá, o Campeonato Carioca até o 5º lugar, não conseguiram a garantia da Copa do Brasil ano que vem. Então, o que eles têm, meu irmão, é só a Copa do Brasil para conseguir essa classificação ano que vem, beleza? Vasco e Corinthians, hoje São Januário, daqui a pouco eu gravo aí às 13h34 da tarde, até que esse vídeo vai ao ar. Vamos ter Corinthians e Vasco dentro de São Januário, já estão fazendo alegoria. A turma, eu acho bacana, cara, que a turma do Vasco, tá, os torcedores vascaínos, é fechado, tá, com a torcida Mancha Verde, né, do Palmeiras. Aí são co-irmã. É o único clube, o único estádio que eu sei que tem uma loja do Vasco, meu irmão. O Palmeiras tem lá o seu estádio, tem uma loja do Vasco, que vende camisa do Vasco lá dentro, cara. É surreal essa massa aí de amizade dessas duas torcidas. Atlético Mineiro também tem um bom contato aí com o Vasco também. As torcidas são coisas irmãs aí também. Mas se tratando do Palmeiras, aí os vascaínos começou lá rabiscar os muros lá em São Januário, botando o símbolo do Palmeiras, botando um monte de galinha, zoando o Corinthians que vai vir jogar aí no Vasco. Tá 11 rodadas aí sem vencer, venceram uma só, tá todo desfalcado o Corinthians. Vou até trazer os nomes aqui que nos interessa por demais, os desfalques, que é o Depay. Pô, Depay é o cara de 2 toques, meu irmão. É um prepara a bola e o outro para chutar. Isso quando ele dá um toque só e vai pro gol, né? É o Carrillo, Martins e o Yuri Alberto. O Yuri Alberto foi uma cirurgia que ele fez inguinal, né? Inguinal e Martins, Carrillo e Depay são tudo lesões. Então esses 4 aí estão fora, desfalca, mas o Corinthians não é um time para você chegar e falar, pô, cachorro morto. Não é, até porque chegou mais uns reforços aí pros caras aí que estavam suspensos, voltaram agora. Corinthians vai vir todo desmontado, são 4, né? Faz total diferença no time, mas Corinthians não deixa de ser Corinthians, né? Então respeita o nosso rival aí e continuar eles perdendo, e a gente tem que vencer dentro de casa, porque a gente vencendo dá uma subida na tabela, se distancia pouca coisa, tá? Da zona de rebaixamento, e eu vou te falar, beleza? E o Vasco tem um PH, tá em umas murmurações. PH no jogo contra o Juventude, que fez muita diferença. O Vasco não jogou direito contra o Juventude, estava no hospital, na maternidade, estava assistindo o jogo do Vasco. Nossa, horrível. Não parecia o Vasco. Foi uma das piores atuações do Vasco dentro de campo contra o Juventude. Um jogo de 6 pontos, meu irmão. 6 pontos. E o Vasco faz aquela cagalhança toda. E também tendo o Verratti, e vamos falar disso aqui também, tá? Então, acontece. O Vasco sem o PH, porque ele tava com problema de ziteria, né? O cara ficou desenfreado aí. Beleza. Hoje já não vai com o jogo, tá? Não vai pro jogo pelo GE, né? Pela configuração da provável escalação do GE, o PH não está em campo, tá? E agora estão falando que ele sentiu, tá, a panturrilha. Então, tá fora também desse jogo. De 2 uma, ou ele tá com pretensão de compra, que tá todo mundo querendo comprar o PH, tá sendo especulado na seleção brasileira. Se eu não me engano, tá? Se eu não me engano, o Lancelotti ficou de São Januário para poder estar vendo aí 2 atletas, tá? Que provavelmente pode aparecer aí na escalação aí da seleção brasileira, que um é o Ryan e o outro é o próprio PH, e o PH não vai, e fora que o PH aí tá sendo aí especulado aí fora. Ofereceram 16 milhões por ele, de euro, e enfim, o Vasco não vai vender o atleta, que chegou com muita dúvida no Vasco, tá? Chegou inclusive como banco, ficou uma temporada banco, Pumita estava decolando, Pumita começou a oscilar pelo seu sistema defensivo, é horrível, horroroso até os dias de hoje, tá? E aí PH começou a ganhar mais minutagem dentro de campo, onde ele se tornou e é um dos melhores de fato lateral aí do Campeonato Brasileiro, pode acreditar, e está despertando a atenção de diversos clubes aí fora. Enfim, ou ele está aí nessa malandragem de ser vendido, vai estar ocultando ele ou para o jogo contra o Botafogo, ou vai ser vendido porque não faz sentido. Lancelotti está dentro de São Januário, quer ver o PH jogando, quer ver o Ryan jogando, e o cara vai ficar porque sentiu a panturrilha. Se for preservação contra o Botafogo, beleza, tá? Mas o Paulo Henrique é um dos jogadores mais regulares que tem no Vasco. Cara, não se lesiona, um cara difícil tá fora do Vasco, a não ser quando tomou um amarelo.
aí teve que cumprir suspensão, mas fora isso, nada para o Paulo Henrique, cara. O cara é feroz, meu irmão. O cara é feroz, tá? Então, tá trazendo uma certa estranheza aí no Vasco a caixinha de Pandora, meu irmão. Quando a gente acha que uma coisa, é outra. Por isso que a gente até menciona aqui, será que o cara foi vendido, estão preservando ele? Ou de fato tá sentindo a panturrilha e vão deixar ele pro jogo contra o Botafogo? Um ou outro, né? Já que o Botafogo vai fazer isso, o Vasco também vai fazer o PH. Beleza? Falando disso, tem aí a questão do Verratti. Galera, deixa eu te falar um negócio aqui sobre o canal, aqui do nosso canal. A gente não é contra o Verratti. O Verratti é um modelo de jogo. Contra o Juventude, você viu isso. É trombador. Ele é trombador. Por isso que ele é um cai balão toda hora. Encostou, caiu no chão, falta. Encostou, caiu no chão, faz falta. E todo oportunismo de gol desse cara, ele é o cara que tromba. Por isso que ele faz os gols absurdos. E ele, de fato, é o segundo artilheiro, cara, do Campeonato Brasileiro. O primeiro, com 15 gols, é o Caio Jorge do Cruzeiro. O segundo é a Arrascaeta com 10. E com 10... que está empatado com o Arrascaeta, é o Verratti. Só que tem momento do jogador, do atacante, que seja ele. Tem um momento de fazer gol e tem momento que joga bem, tem momento que não joga bem, tem momento que não faz gol. Tá? E já que foi criado um novo modelo de jogo, oportunizou o Vasco dar uma goleada no Santos com o DVD, que acabou de voltar a lesão, que parece que o cara nem tinha lesão, não teve lesão. Tá entendendo? Graças a Deus por isso. Por que não continuar e dar um banco pro Verratti? Porque, cara, acredita, desde quando o Verratti chegou no Vasco, ele não cumpriu banco nenhum, a não ser por suspensão de cartão vermelho. A não ser por isso ou quando ele passou mal. Fora isso, irmão, ele não pega banco. Então, hoje, provavelmente, ele deve começar o jogo no banco, tá? Que não é vergonha pra ninguém. Cara, eu vi Edmundo ser banco por Romário, irmão. Tem noção? Eu vi o Miranda falar, não, quem vai jogar vai ser o Romário, e você fica no banco. Que isso, meu irmão? Como é que o cara... Entendeu? A instituição Vasco da Gama é mais importante do que o Verratti. Calma aí, galera, tá? Gosto muito do Verratti, não estou falando mal dele, só que no momento a gente precisa sair dessa zona de rebaixamento, meu irmão. E se for necessário tirar o Verratti, que tire o Verratti. É um sacrifício. Mas não dá para jogar como estava jogando, entendeu? Lançando bola na área, sabendo que é um modelo de jogo, cara. Entendeu? Agora, você ter o DVD em campo, a gente tem vários jogadores flutuando. E uma coisa que não acontece com o Verratti é uma bola enfiada em cruzado, ele fazer o pivô para lançar para o Coutinho, receber essa bola para depois fazer o gol. Inclusive, causa muita estranheza porque ele não entende como o Coutinho joga. E a gente viu isso por diversas vezes. O último agora foi discrepante que o Coutinho começou a falar e, ficou aí na mídia. Então, para entender, quando um DVD está dentro de campo, entende o que é flutuar, entende o que é fazer um paredão, entende o que é receber uma bola, fazer uma enfiada. O Verratti não, é um cara que ajuda, vai e volta, muito troncudor. Tá entendendo? É um cara que faz gol, tá dentro de área, faz gol, mas não está no momento. Então, é necessário fazer esse sacrifício? É necessário, tá? Mas que futuramente ele volte. É assim, cara. Futebol é desse jeito, tá? Pra ter uma noção, o GE lançou aí uma matéria aí com o Verratti e sem Verratti. 80% sem Verratti. 80%. Quem é que não quer ver o Vasco que goleou o Santos de novo no campo? E hoje a gente tem a oportunidade de mostrar que o modelo que o Vasco jogou contra o Juventude, trazendo a vitória hoje, só vai concretizar aquilo que a gente quer. Verratti, fica um pouquinho no banco, dá oportunidade para os novos chegar aí e volta a fazer gol. E tu vai ter a sua oportunidade. Vasco tá ganhando de 3-0. Saca o DVD e coloca o Verratti. Ponto, irmão. Ponto. Porque o jogo contra o Juventude, ele lançou uma bola de cabeça no gol do Juventude. O goleiro não teve nem trabalho. Uma bola. Entendeu? Olha a diferença. Beleza, galera? Caminhando aqui para fechar a provável escalação do Vasco. Então, vamos lá. A gente tem gol, Léo Jardim. Aí, vamos lá. Não tem o PH, provavelmente. Vai ser o Pumita, Hugo Moura, tá? Ali no lugar do João Vitor, né? Com o consagrado João Vitor, que foi para a Rússia, graças a Deus, tá? Lucas Freitas, que inclusive fez uma das piores partidas dele
tá? Contra o Juventude. E Lucas Piton, que está cogitado aí para o Milan, tá? Já está aí mais uma vez sendo especulado. Na frente, a gente tem a volta do Jair, cumprimento aí de suspensão. Jair voltando, Tietê, beleza? Aí Felipe Coutinho. Do lado direito tem o Ryan, lado esquerdo DVD. E a gente está trabalhando também com Nuno Moreira. Essa é a escalação, provável escalação do Vasco. Se houver alguma mudança, a gente vai ver daqui a pouco em campo. Beleza, galera? Curta, se inscreva, aperte o sininho para receber notificações de todos os vídeos que a gente lançar aqui na plataforma. Meu muito obrigado, galera. Continua nos ajudando, nos abençoando, apoiando aí com a sua inscrição, suas mensagens aí. Beleza, galera? Voltando aí aos trabalhos. Só agora com a princesa aqui junto com a gente, beleza? Você vai ser vascaíno, não. A mãe é flamenguista, o pai é vascaíno, mas ela vai vir pro lado do pai, beleza? Fui!